Olá a todos, boa noite pessoal. Hoje iremos conversar sobre um tema muito interessante, que é o medicamentos na gravidez. Vocês estão me ouvindo bem? Creio que sim. Estão me assistindo bem? A resolução do vídeo está boa? Acredito que sim. Quando a gente fala medicamento e gravidez, é uma questão muito delicada. Porque cada caso vai ser um caso, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre remédios na gravidez e como é que isso afeta o bebê. Antes de tudo, existe uma classificação que a gente chama de classificação de fármacos em gestação. Ela basicamente são 5 letras, A, B, C, D e X. E ela diz o quão benéfico vai ser a medicação, assim como o quão maléfico vai ser a medicação para o bebê. Aqui a gente tem que lembrar sempre do risco-benefício. O remédio ele tem que fazer algum benefício e ao mesmo tempo ele não deve causar mal ao bebê e mal à mãe. Quando a gente fala sobre medicamento e gravidez, a gente tem que lembrar alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente fala muito na medicina se chama teratogênese. Essa palavra difícil significa o quê? Significa o que um agente externo, seja remédio, seja um vírus, seja radiação, causaria mal para o bebê. Vale ressaltar que a maioria dos estudos relacionados à teratogênese e malformação no bebê por conta de remédios são feitos em animais, ratos, coelhos, galinha, mas é muito improvável que seja feito qualquer coisa desse tipo em seres humanos. Quando a gente fala em fármacos e gestação, o primeiro remédio que a gente sempre vem em mente se chama talidomida. Para quem não conhece, a talidomida foi uma medicação em que observou-se há muitos anos atrás, lá na década de 50 e 60, que esse remédio foi testado em ratos e não deu problema nenhum em nenhum rato. Aí eles tinham liberado para gravidez. Ele é um anti-inflamatório muito potente, a talidomida. E o que acontece? Muitas mulheres utilizavam esse remédio com indicação médica para enjoo. Muitas mulheres tinham enjoo e, por isso, apresentavam o uso da talidomida. Era amplamente difundido o uso da talidomida, inclusive tinha propaganda na TV. E o que aconteceu com a talidomida? Observou-se uma alteração que a gente chama de focomelia. A focomelia é quando a mãozinha da criança nasce diretamente no ombro, lembrando uma foca, por isso que é focomelia. E isso derivado de mulheres que tomaram talidomida na época da gravidez. Essa foi a primeira grande tragédia que aconteceu com gestantes relacionadas a remédios, a teratogênese. A segunda tragédia foi o próprio Zika vírus em 2015, quando teve a Copa das Confederações lá em 2013, em que foi importado acidentalmente o vírus da Zika para o Brasil, possivelmente por questão da Polinésia Francesa. Muitas mulheres contraíram grávidas do Zika vírus e teve aquele problema da microcefalia. Tudo isso é derivado, como eu falei, de uma teratogênese relacionada a um vírus, a Zika vírus. Comparado, por exemplo, com a talidomida. Mas aonde eu quero chegar? Porque parece tão distante essas informações, parecem distantes mesmo, porque Zika vírus parece que o número de casos caiu muito no Brasil. E talidomida é proibido, é muito difícil você achar talidomida para vender. Mas eu queria falar um pouco sobre fármacos na gravidez. Quando tomar, por que tomar e por que parar de tomar um remédio. Aqui a gente conversa muito sobre, principalmente, a questão voltando para aquela classificação.
Os fármacos tipo A são aqueles que não há contraindicação em usar na gravidez, porque até o momento não foi observado nenhum efeito adverso para a gravidez. O melhor exemplo é a metildopa. Metildopa, que é um remédio para pressão alta na gravidez, ele dificilmente é utilizado fora da gravidez. Uma pessoa com pressão alta não vai tomar metildopa, mas uma grávida vai, porque foi provado até hoje que metildopa não causa mal nenhum para o bebê. Aqui entra a outra situação. A outra situação que eu gostaria de falar, que é a classificação B. A classificação B são aqueles remédios que podem fazer bem, mas até o momento não se sabe se faz algum mal. Por exemplo, o melhor exemplo aqui é o próprio Clexane, o enoxaparina, que é utilizado para trombofilia. Até o momento não foi observado nenhuma malformação congênita para o bebê. Mas ele não é tão seguro quanto o da classe A. A gente utiliza porque é necessário, são mulheres que têm trombofilia e têm risco aumentado para ter trombose. Entretanto, o que acontece? O uso dessa medicação causa mais benefício do que malefício. E comprovadamente até o momento não há contraindicação para a gravidez. Os medicamentos de classe C devem ser usados com um pouco mais de cautelas. Por exemplo, eu utilizo porque o benefício é superior ao risco. Aqui entram alguns fármacos, dentre eles os antidepressivos de modo geral, tipo fluoxetina, sertralina. Aqui entra alguns medicamentos como os antimaláricos para lúpus, que é a hidroxicloroquina, que está muito em alta, ela entra como classe C. E os antipsicóticos e antiepilépticos, por quê? Lamotrigina, carbamazepina, fenobarbital, é muito mais danoso a mulher ter uma convulsão do que o risco para o bebê aparentemente atual. Não há comprovado que não causa nenhum malefício, mas pelo benefício é utilizado. A terceira e última situação seria os medicamentos de classe D, que devem ser evitados. E por fim, os de classe X. Os de classe X não devem ser utilizados de jeito nenhum. Aqui entra alguns medicamentos, a talidomida, a varfarina, que é outro anticoagulante, ou seja, a enoxaparina, que é o Clexane, é um remédio que pode ser utilizado, mas outro remédio que é muito parecido com ele, anticoagulante, que é a varfarina, não deve ser utilizada. É muito interessante isso. O outro exemplo é o carbonato de lítio, para transtorno bipolar. Não deve ser utilizado durante a gravidez. Por quê? Porque já é confirmadamente causador de uma malformação congênita no bebê, causa cardiopatia congênita. Outra medicação muito séria são os antineoplásicos. A gente tem que tomar muita cautela em usar remédio para câncer em mulheres grávidas. Mas o câncer é mais benéfico tratar o câncer do que adiar a gestação. Todos esses fármacos, eles existem e existem critérios bem estabelecidos para que sejam feitos a indicação bem feita. Muito bem, muito obrigado pelo elogio e pelos corações também, muito obrigado. Boa noite, Fabiana, seja bem-vinda à nossa live, espero que esteja gostando. Venlafaxina oferece algum risco para o feto? Vamos lá. Antidepressivo, via de regra, a gente tem que pensar muito bem antes de utilizá-los, como eu falei. Mulheres que têm depressão ou ansiedade, que são via de regra são quem utiliza esse tipo de remédio, elas têm que fazer um pré-natal especializado junto com o pré-natal que ela faz. O que é esse pré-natal especializado? Em alguém que entenda desse tipo de remédio. Porque até isso, tratar depressão e ansiedade antes de engravidar é diferente de depois de engravidar. Isso é muito importante. E a gente também tem que ver
esses fármacos, eles não são 100% seguros, como eu falei. Mas talvez para você seja mais benéfico utilizar o remédio do que suspendê-lo. Até o momento, eu não conheço nenhuma malformação relacionada à venlafaxina. Eu teria que parar. Existe um site muito interessante que a gente, geneticista, tem acesso, que chama Reprotox, que é exatamente para a gente pesquisar remédio por remédio, porque nem sempre a bula está atualizada o suficiente para me dizer se um remédio faz bem ou faz mal. Cacau Santos, pode fazer perguntas à vontade, viu? Pode perguntar o que você quiser, tá? Aqui é bem aberto mesmo. Ainda voltando para o uso de medicamentos e gravidez, eu vou falar um pouco sobre alguns medicamentos mais triviais. O primeiro medicamento, que não é bem um medicamento, que ele é imprescindível para uma gravidez, se chama ácido fólico. Ácido fólico ou vitamina B9, sim, é uma vitamina. Caso você não saiba, ácido fólico é uma vitamina B9. É uma medicação, é usado como medicação antes de engravidar, preferencialmente de 1 a 3 meses antes de engravidar, e preferencialmente no primeiro até o terceiro mês de gravidez. Por quê? A vitamina B9 é imprescindível para a formação do tubo neural. O que é o tubo neural? Cérebro e coluna espinhal. Se eu tenho um pouco ácido fólico, ou a minha disponibilidade de ácido fólico, como a gente fala, é baixa, eu tenho maior risco de ter um filho com anencefalia e espinha bífida. Então eu dou uma medicação para tentar prevenir uma malformação congênita, que é a espinha bífida ou anencefalia. E já é comprovadamente classe A o uso do ácido fólico ou metilfolato, dependendo de como preferirem. O metilfolato é a forma ativada do ácido fólico. Essa é um fármaco, entre aspas, que é imprescindível para a gravidez. Outra situação que muita gente me pergunta se chama Utrogestan. Utrogestan ou progesterona natural endovaginal, que a gente utiliza principalmente em perda gestacional e também em reprodução humana. Ou como as pessoas falam, para, entre aspas, segurar a gravidez, vamos dizer assim. Até o momento não foi comprovado que progesterona faça qualquer mal para o bebê. Assim como o uso de progesterona também não faz nenhum mal se o bebê for um menino. As pessoas podem pensar, eu estou dando hormônio feminino, eu estou grávida de um menino, pode fazer um mal para ele. Não faz nenhum mal para o bebê, independente do sexo. E tanto a progesterona quanto o ácido fólico, pelo amor de Deus, não causa autismo. Tem gente que dizendo por aí que ácido fólico causa autismo e não é bem assim. Autismo é uma outra história que eu vou falar numa outra live. Hoje é só fármacos, remédios. Outra situação de fármaco muito usual durante a gravidez é a questão, como eu falei mais cedo, do Clexane. O enoxaparina, que é ou heparina de baixo peso molecular para mulheres que têm trombofilia, o que acontece? A mulher tem trombofilia, ou seja, tem um risco aumentado para ter uma trombose, e por isso ela tem indicação de usar um anticoagulante. Aí a pergunta é qual? Por que a gente usa enoxaparina e não varfarina? Varfarina, como eu falei mais cedo, é um remédio que não se usa na gravidez. É proibido usar varfarina. Já o Clexane é uma situação que a gente entra no risco-benefício. Se a mulher tem trombofilia e tem um benefício de usar aquele remédio, a gente utiliza. A mesma coisa o AS, que é o ácido acetil salicílico, que ele também age como um anticoagulante de um menor poder, mas ele também funciona como um anticoagulante. A gente tem que lembrar também uma outra situação, voltando, que é a fenitoína. A fenitoína é um tipo de anticonvulsivante. Anticonvulsivantes é uma sinuca de bico na gestação. Por quê? Se por um lado a mulher é danoso ela ter uma convulsão, por outro, a fenitoína é conhecidamente uma causadora de teratogênese, ou seja, pode fazer mal para o bebê. Ou seja, eu tenho que trocar o medicamento para ter um medicamento mais melhor, vamos dizer assim, com menos risco de
efeito adverso. E o principal efeito adverso seria causar mal para o bebê. Outra situação que eu gosto muito de falar, voltando à questão de medicamentos usuais, dipirona, paracetamol, ondansetrona, que é o Vonal, são medicações que são usualmente utilizadas na gravidez. De tempos em tempos aparece que mulher não pode usar Vonal. Até o momento não foi provado que o Vonal ou ondansetrona causa realmente teratogênese no bebê. Mas de tempos em tempos vem alguma notícia ou alguma coisa muito... É igual a história do ácido fólico e o autismo. A gente tem que tomar muito cuidado com as fontes de material que a gente recebe. E essas medicações, elas são muito habituais. Por quê? Porque tem a questão da hiperêmese gravídica, que são as mulheres que têm muito vômito. Às vezes o Dramin sozinho não resolve, precisa de um remédio um pouco melhor, o próprio Vonal ou o Plasil. E às vezes a gente acaba na automedicação, vamos dizer assim. E tomar cuidado e procurar essas informações é o grande caminho. Mais uma vez, muito obrigado pelos corações. Fico muito lisonjeado com o tamanho carinho de vocês. Josiane, de nada, assim, a gente tem o maior prazer em responder suas perguntas. Pode perguntar à vontade. Meu bebê teve hérnia diafragmática, rinodisplasia do cardiopatia. Os médicos não me explicaram o porquê tantas malformações. Pode ter sido por conta de ter tomado gastrogel. Tinha muita azia. Via de regra, esses remédios que são para azia, má digestão, incluindo o próprio omeprazol, ranitidina, até o momento não foram comprovadamente causadores de malformação do bebê. Eu acredito, Cacau, que no seu caso tenha muito mais coisas relacionadas à genética que poderiam ter sido investigadas. Por quê? Não sei se foi feito cariótipo, não sei se foi feito array, não sei se foi feito exoma, que são os exames que habitualmente a gente utiliza para investigação de uma formação congênita. E eu também não sei se você chegou a ir alguma vez no médico geneticista para tirar essa dúvida, mas é muito improvável que o gastrogel causaria tantas malformações. Agora, na última parte da nossa live, eu queria falar um pouquinho sobre outros tipos de teratogênese. Hoje, a gente teve um grande dilema. Ocorreu uma morte de uma grávida de 35 anos que estava gestante, não sei exatamente quantas semanas. Ela tomou a vacina da AstraZeneca e, infelizmente, ela veio até óbito por AVC hemorrágico. Muitos estados já proibiram o uso da AstraZeneca em grávidas. A gente tem que lembrar a primeira questão da bula. A bula fala que até o momento não era 100% seguro para usar em grávidas. A segunda situação que aconteceu com essa paciente será se o AVC hemorrágico realmente foi relacionado à vacina ou será se tinha um outro fator, outra situação naquela gestante que propiciaria ela ter um AVC hemorrágico. A gente tem que lembrar que só a gravidez em si aumenta o risco para trombose, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de um monte de situações. E eu, como defensor da vacina, que a vacina deve ser utilizada, a gente tem que usar muito cautela na vacinação de grávidas. Muita cautela. E, só para ter um adendo final, até o momento nenhuma dessas vacinas foram comprovadas como teratógenas, ou seja, fazendo mal para o bebê. Assim como o próprio SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid. Ele até o momento não foi provado que causaria algum mal para o bebê. Tanto é que muitas mulheres grávidas tiveram Covid e o bebê nasceu saudável, perfeito, sem nenhum problema, a priori. Ou, no máximo, pegaram o vírus para a síndrome respiratória. E aí eles tiveram que, infelizmente, ter que ir para UTI e serem tratados. Mas, voltando à questão de teratogênese,
O uso de medicação numa gravidez tem que ser sempre com muita cautela. E principalmente os médicos, quando eles solicitam o uso de algum remédio, ou em conjunto, o psiquiatra com o obstetra, o cardiologista com o obstetra, ou principalmente reumatologista com o obstetra, para poder manejar aquela paciente, principalmente com lúpus, para que ela não tenha nenhum problema relacionado com o remédio. Isso é muito importante. Como mensagem final na live de hoje a live foi um pouco mais curta, eu gostaria que todas as mulheres que assistirem esse vídeo, estão assistindo agora, muito obrigado por terem a paciência de me ouvir um pouquinho. Uma vez que vocês estiverem tomando algum remédio, falem para o seu médico. Não se esqueçam de falar. Por quê? Porque às vezes a gente planeja tanto uma gravidez e passa pequenos detalhes. E esse detalhe não deve ser passado. A gente precisa conversar sobre o uso de remédio na gravidez. A gente tem que falar sobre teratogênese. A gente tem que falar sobre prevenção de malformação congênita. Porque não adianta nada eu fazer todo o planejamento, toda a preocupação e eu pecar nesse pequeno detalhe, que é o uso de medicação. Mais uma vez, eu quero agradecer a todas por assistirem essa live. Obrigado pelos corações. Muito obrigado por me ouvirem mais uma vez. Próxima semana teremos mais outra live. Boa noite.